Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus. Máximo 10 minutinhos. Vai abençoar e vai edificar o meu e o seu dia. Amém? Seguindo o texto, hoje estamos no versículo 41 do capítulo 2 de Lucas. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Então, Maria e José esquecem Jesus ali. Mas esse esquecimento não é um esquecimento que a gente leva ao pé da letra como esquecimento, porque eles estavam ali provavelmente numa caravana de grande número de pessoas e sabendo da obediência de Jesus e que Jesus era obediente, assim como os textos dizem, eles acreditavam que Jesus estava ali no meio de seus parentes e amigos dessa caravana, né, que geralmente nessa época subiam-se as festas das outras cidades em como caravana, né? E percebendo então, levaram mais um dia para retornar e depois outro dia indo para Jerusalém novamente. E aí encontraram Jesus no templo, como era de costume. Naquela época os rabinos tinham seus alunos, os mestres tinham seus alunos que ficavam sentados no templo ensinando e processando tudo isso, e era assim que eles aprendiam mais. Os alunos sentavam-se ao lado dos seus mestres e esses faziam perguntas e eram respondidas com outras perguntas, e eles ficavam ali processando os ensinamentos. Os mestres ensinavam dessa maneira e era o que Jesus estava fazendo. Ele estava sentado aos mestres da lei e estes ainda ficando perplexos com suas respostas e com suas perguntas. E aí Jesus diz, né? Por que não me procuraram onde eu deveria estar, aqui na casa de meu pai, na casa do meu Senhor, do meu pai? E mesmo assim ele obedeceu e retornou com seus pais terrenos, né? Com José e com Maria, a tudo. Então Jesus estava cumprindo aquilo dali que precisava cumprir, estava aprendendo e ensinando. E mesmo assim ele obedecia seus pais. E isso me traz um questionamento, né, que eu entendo com esse texto aqui. Nós devemos fazer aquilo que nós temos que fazer, não deixando de cumprir as nossas obrigações, independente daquele que é o nosso chamado. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor nos dá, mas também não podemos deixar de cumprir aquilo que temos que cumprir. Respeito, obediência e tudo, mas a primeira coisa que Jesus tinha que fazer era estar na casa de seu pai. Ele estava com os mestres entendendo, e ele diz, né, não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, e eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Ou seja, a prioridade era já cumprir o seu propósito, mas isso não
deixava de fazer com que ele tivesse que cumprir também a obediência aos pais. Ele ainda tinha 12 anos, ele ainda não tinha 13 anos, já era quase que a maioridade naquela época, ainda não tinha sido, não existia, se não me engano, ainda o Bar Mitzvah, né, que era uma cerimônia da transição de criança para a idade adulta, que era feita aos 13 anos de idade, e ainda é feito na cultura judaica. E então Jesus não deixava de obedecer a eles e respeitá-los, os seus pais. Então nós temos que cumprir aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, cumprir nosso chamado, nosso propósito, mas isso não deve fazer com que nós não deixe de cumprir aquilo que nós devemos cumprir como as nossas obrigações humanas, com respeito às outras pessoas, com respeito às leis, com aquilo aonde nós vivemos, o conjunto de leis do país, do estado, do município em qual nós vivemos. Então nós devemos ter este equilíbrio daquilo que nós precisamos fazer no chamado e também da obediência às autoridades e aquilo que nós devemos como cidadão também, ser obedientes e respeitosos em tudo quanto nós fazemos, porque nós não podemos cumprir 100% de um lado e sermos negligentes no outro, não cumprir aquilo que tem que ser cumprido do outro, ou seja, nós estaríamos fazendo a coisa errada. Então, o que eu entendo é que, assim como Jesus era obediente, assim como Jesus fazia o que tinha que ser feito, nós devemos fazer também, nós devemos cumprir a lei, por exemplo, pagar os nossos impostos, fazer o que nós temos que fazer, cumprir as regras de trânsito, cumprir as leis de trânsito, cumprir as leis municipais, estaduais e federais dentro do âmbito no qual nós estamos inseridos. E assim também nós devemos cumprir aquilo que o Senhor nos comissiona a fazer, aquele propósito que Ele tem para cada um de nós, além do que de todos nós temos de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Então nós devemos ser obedientes em tudo, tanto no lado espiritual quanto no lado humano, de seguir as leis e cumprir aquilo que temos que cumprir como cidadãos também. Amém? Então que Deus te abençoe, te fortaleça, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.